Olá, turma da quarta fase, tudo bom? É, Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia, professor Robson na área. Hoje, o tema que a gente vai abordar são países emergentes, os grupos G8 e G20. E aí a gente já tem uma imagem bonitinha de como é configurado esses grupos, né? O G8, que já foi G7 e agora é G8, né? Para incluir a Rússia. O G20, com todos os países aí anexados a ele. E os países emergentes, que são aqueles países que estão em destaque ali no mapa, em vermelho, ok? Então vamos para dentro da aula sem demora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né? Aqui é um esboçozinho aqui sobre os países emergentes, né? O que é que tem um país emergente? Economia em evolução, taxas elevadas à formação do capital, crescimento positivo e geração de emprego, aumento, são países em desenvolvimento, né? Aumento do processo do êxodo rural, aquele em que o povo vai do campo para a cidade em busca de emprego, né? De melhorar a vida, aumento da instalação de filiais de grandes empresas multinacionais. Empresas como aqui no Brasil aconteceu o caso da Ambev, Coca-Cola, McDonald's. Então, vindo essas empresas, mostra aí que o país é um país em desenvolvimento emergente, certo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, países emergentes compreendem a economia periférica, que apresenta medianos níveis de desenvolvimento social e grandes potências econômicas. Não há no âmbito da economia mundial uma definição totalmente aceita sobre o que seria as economias emergentes. De modo geral, são consideradas emergentes aqueles países subdesenvolvidos que apresentam quadros de crescimento econômico próspero, certo? E características socioeconômicas que diferenciam esses países das demais economias periféricas. O termo foi primeiramente utilizado do Banco Mundial na década de 1980 e desde então passou a incorporar os jargões econômicos e os noticiários de todo o mundo. O termo emergente surgiu em meados da década de 80 através do Banco Mundial para classificar países com renda per capita média e em constante desenvolvimento. Aí ele fala aqui um pouco mais dos BRICS, né? Mas esse é um assunto para a próxima aula, certo? Além desse, citam também o México, a Indonésia, a Coreia do Sul, Turquia, entre os países como principalmente o Vietnã, na América do Sul, merece destaque também a Argentina e o Uruguai, certo? Em geral, os países emergentes apresentam um nível mediano de desenvolvimento, relativamente dinâmico porque industrial, parte industrial, uma boa capacidade de exportação e um certo dinamismo econômico. São, por isso, também chamados de países em desenvolvimento, cujos exemplos englobam, entre outros, o Brasil, a China, o México, a Índia, Singapura, Coreia do Sul, Argentina, Turquia, Indonésia e Taiwan. E aí eu chamo a atenção para a China, que está o famoso tigre asiático que está crescendo para chegar à economia, em primeiro lugar na economia mundial. Né? E aí tem as bandeiras de alguns países que representam, né? E os seus presidentes naquela época que foi tirada essa foto, certo? Principais características de países emergentes são aumento da instalação de filiais em grandes empresas multinacionais. O Brasil passou por esse processo quando começou a vir para cá todas aquelas empresas grandes, né? Crescimento da geração de emprego, gerando muito emprego, né? Taxas elevadas de formação de capital, mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população, diminuição da pobreza e aumento da classe média baixa, existência de processo de êxodo rural, aquela migração do campo-cidade e tal, e saindo do campo e vindo para a cidade em busca de uma melhor condições de vida, certo? O G7.
G7 trata-se de um fórum de chefes de Estado de 7 países desenvolvidos. O que o emergente é? O emergente são países em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos. E aqui o G7 já modifica, né, que são um grupo só de 7 países, certo? Trata-se de um fórum de chefes de Estado de 7 países desenvolvidos, aqui são os desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão, 5 potências desenvolvidas. Foi constituído no início da década de 1970, o G5, incluindo 7 países anteriores, menos a Itália e o Canadá. Eles entraram depois, né? É considerado por alguns o núcleo mais importante do G7, do G8. G8, esses países mais a Rússia. Então, G7 mais a Rússia ficou G8. Começou com 5, né? E depois foi agregado os dois, a Itália e o Canadá, e por fim a Rússia, que aí se tornou o G8, né? Então nós tínhamos o G5, veio para o G7 e passou a ser G8, certo? A criação do G8, a criação desse grupo se deu em 1975, um ano até que eu nasci, muito novo, quando então o presidente da França, Giscard d'Estaing, convidou os chefes de estados dos países mais desenvolvidos do planeta para uma reunião. Essa primeira reunião contou com governantes de 6 países: Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão. Na ocasião, a pauta principal foi a crise do petróleo no mundo e seus impactos que assolavam a economia mundial. Em 76, uma nova reunião deste grupo foi realizada, contando agora com a participação do Canadá, dando origem à denominação G7. A partir daí ficou definido que as reuniões ocorreriam anualmente. E a composição do G7 com esses países durante até 1998, quando a Rússia passou a ser membro do grupo, contrariando o que se pensa. O G8 não reúne 8 maiores economias mundiais, já que exclui a China. E a China, como eu disse, um tigre asiático forte, que atualmente tem o segundo maior PIB do mundo. Ou seja, tem por obrigação de estar ali. Então não é pelo capital, certo? Aí nós temos aí os membros do G8, a Alemanha, a bandeirinha do lado, e a população de cada um, né? Só que aí, se vocês quiserem depois, pesquisa lá no Google o que vocês acham essa população e até a renda per capita de cada um, certo? A Rússia e o G8, apesar de não ter uma economia tão desenvolvida como as demais membros, a entrada da Rússia se deve ao grande poderio bélico existente em território russo e por ser a grande herdeira do poder que a antiga União Soviética tinha nos anos anteriores. Sua edição foi uma forma de apaziguar as tensões geopolíticas que marcaram os anos da Guerra Fria. O período de Guerra Fria que ficou ali entre Estados Unidos e Rússia no pós-guerra, né? Um ameaçando o outro, sempre dos bastidores trabalhando para botar atenção no outro. No entanto, em 2014, a Rússia foi afastada do grupo por conta da crise da Ucrânia e pela anexação da Península da Crimeia. Segundo os países membros da corporação, a nação Rússia violou a soberania nacional da Ucrânia, ato considerado como desrespeitoso aos interesses das normas geopolíticas do grupo. Funcionamento do G8. O G8, apesar de sua grande importância no cenário internacional, não se constitui como uma organização com status, critério de admissão, poder legítimo para cada suas decisões em prática. O líder de cada país participante poderá definir algumas metas políticas, todavia não pode efetivá-las sem o consenso do Banco Mundial e do FMI. Atualmente o G8 tem muitos desafios a discutir no que vem acontecendo no mundo, o que constitui uma intermináveis pautas em suas reuniões. Entre as principais podemos citar a mudança climática, com o aumento do efeito estufa, que pode ocasionar o aquecimento global e a proliferação de armas nucleares, capazes de destruir toda a vida humana no planeta. Outros assuntos, como as doenças infecciosas, a insegurança alimentar no mundo e os conflitos gerados por disputas de petróleo e expansão do terrorismo,
são vistos como outros problemas. E aqui ainda faltou um, que é bem essencial. Não só os conflitos pelo petróleo, mas pela água também, né? Que a ONU prevê que vai ser a guerra do futuro, que já está acontecendo em algumas partes do país. Então, o G8 sempre quando se reúne para discutir essas pautas, inclusive uma das pautas recentes foi o próprio coronavírus, né? Que botou o mundo em alerta, né? Então aí está aí o símbolo do G20, o símbolozinho do G20, né? A gente sai do G8 para o G20. Vamos agora entender um pouquinho sobre como funciona esse G20. O que é o G20? Criado em 1999, na esteira de várias crises econômicas na década de 1990, o G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. Principais objetivos do G20: favorecimento de negócios e economias internacionais, debate sobre políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável, discussão de regras comuns para a flexibilização de trabalho, do mercado de trabalho, criação de mecanismos voltados para desregulamentação econômica, criação de formas para a liberação do comércio mundial. Aí tem uma foto dos presidentes da então, quando era aí, né, o G20. O G20 é formado por ministros das finanças e chefes de bancos centrais, não pelos presidentes, mas pelos ministros de finanças e chefes de bancos centrais, de 19 nações, o que formam o G8 ainda 11 emergentes. São o G8 que formam e os 11 emergentes. No G8, então, estão a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. E os outros países membros do G20 são Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia em bloco é o membro de número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu, o Fundo Internacional, FMI, e o Banco Mundial, assim como o Comitê Mundial Financeiro Internacional de Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam da reunião do G20. São os países mais os representantes, né, desses. O grupo foi criado em 99, constituindo o fortalecimento da economia mundial. Isso aconteceu no fim da década, marcada pelas crises financeiras, instabilidade econômica e principalmente na Ásia, né? No México, o Grupo G20 é um fórum informal, constituído por representantes de 19 países e da União Europeia. É uma espécie de fórum de cooperação, consulta sobre diversos assuntos financeiros. Como já foi dito lá atrás, o objetivo é aproximar os países com a economia desenvolvida de países em desenvolvimento. Trazer quem é rico para perto de pobre e para ver se juntos conseguem achar soluções para alguns problemas mundiais, né? Entre os países que compõem o G20 estão aqueles considerados principais economias do mundo, que lá os Estados Unidos, a Itália, a França, e os outros que são emergentes, como o Brasil, China, Argentina. E aí tem aí o mapa mundo com todas as representações dos países, com a bandeirinha aí que compõem o G20. Aí ele foi falando aqui sobre quem a representatividade, né, financeira é muito expressiva, pois somado aos países membros, eles são responsáveis por aproximadamente 90% do produto nacional bruto mundial, 80% do comércio internacional e cerca de 65% da população do planeta. É importante citar a existência de um outro G20, denominado G20 Países Emergentes, que é composto apenas por países em desenvolvimento, cujo objetivo principal é a elaboração de discussão de projetos para defender interesses agrícolas nas suas integrantes. Já o G20 que está sendo abordado, esse contexto é conhecido pela imprensa como G20 financeiro. Existe o G20 que defende as pautas agrícolas, né, e o G20 financeiro. Esse que nós estamos abordando é o financeiro. A formação desse grupo proporcionou reconhecimento de importância aos países em desenvolvimento para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da estabilidade do mercado,
a participação desse país se torna extremamente necessária para o fortalecimento econômico global. O G20 busca desenvolver projetos que levem à unificação da economia avançada e emergente para fortalecer a economia mundial. Ela vai vir para fortalecer, porque quando se reúne, coloca ideias, trata os problemas, fortalece, né? As nações emergentes estão tendo maior participação nas decisões econômicas mundiais através da reunião do G20. A expansão dos poderes do grupo e a possível tendência de ser o substituto do G8 nas discussões sobre a política econômica no mundo possibilitará maior evidência aos países emergentes. No entanto, alguns países europeus, principalmente a Alemanha, têm representado resistência ao fato. A Alemanha se opõe a essa mudança, né?